Alô, comunidade, eu sou Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, com as principais notícias do Brasil e do mundo nesta sexta-feira de muita notícia internacional, risco de guerra no Oriente Médio, de uma guerra total no Oriente Médio. A gente vem sempre com análise e informação a quente às 5 horas da tarde, sempre com a gente na atualização, a Laura Couto. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Dia quente hoje. Boa tarde para você que está nos assistindo. Vamos lá. Vamos embora. Boa tarde para você que mora nesse país em que o amigo sanfoneiro de Jair Bolsonaro vai cantar e tocar sanfona na cadeia. Mais um bolsonarista em cana, Gilson Machado, que foi ministro do Turismo. Sabe aquele sanfoneiro que tocava nas lives com o Bolsonaro, fazia graça tocando sanfona enquanto milhares de brasileiros morriam durante a pandemia? Pois é, foi em cana hoje porque teria tentado ajudar Mauro Cid a escapar do Brasil. Tá aqui, ó, o sanfoneiro, ó, tá aqui o sanfoneiro. Já, vamos falar mais sobre o sanfoneiro, sobre Mauro Cid, sobre a Polícia Federal, os bolsonaristas na cadeia ou em fuga. Já, atualizações sobre as notícias nacionais. Atenção! Cresce o risco de guerra total no Oriente Médio. Mísseis lançados pelo Irã atingiram agora há pouco as principais cidades israelenses, Tel Aviv e Jerusalém. Foram 3 ondas de ataque de mísseis lançados por Teherã. Estas imagens são das cidades israelenses sendo atingidas agora há pouco. Sirenes tocaram em Tel Aviv e Jerusalém. Cidadãos israelenses, jornalistas, estrangeiros, todos tiveram a recomendação de correr para os bunkers. Segundo o jornal israelense Haaretz, 21 pessoas ficaram feridas após o lançamento de cerca de 150 mísseis iranianos em direção às cidades de Israel. A mídia israelense tenta passar a imagem de uma certa volta à normalidade. Depois do ataque, agora há pouco as agências israelenses diziam não, as pessoas aos poucos estão saindo dos bunkers. Mas as imagens divulgadas pela mídia iraniana mostram certa destruição em Tel Aviv desta vez. A gente tem as imagens que foram captadas, algumas imagens de baixo também, pelo jornal Tehran Times. Se a gente puder colocar aqui na tela, mostram aí, ó, cidades, tanto Jerusalém como Tel Aviv atingidas. Eu vi várias imagens de prédios completamente destroçados, de ruas cheias de ambulância com muitos destroços em Tel Aviv e em Jerusalém. O Conselho de Segurança da ONU está reunido nesse momento para debater o assunto. Conselho de Segurança da ONU. A gente tem imagens do Conselho de Segurança da ONU, aí está, os representantes das várias nações se pronunciando sobre o agravamento da crise entre Israel e Irã. Repito para você que chegou agora, houve, portanto, retaliação, o Irã atacou de volta. O representante da Rússia falou agora há pouco, importantíssima fala do representante da Rússia, condenou os ataques de Israel. Disse que foram ataques às usinas nucleares usadas para fins pacíficos e afirmou: não há justificativa possível para os ataques israelenses às instalações iranianas. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse num comunicado agora há pouco que o Irã ultrapassou as linhas vermelhas ao lançar os mísseis contra centros urbanos de Israel. E falou mais, abre aspas para Israel Katz, aquele que fez vários ataques a Lula, fez vários ataques ao Brasil, né? É o ministro lá de Israel, abre aspas. Garantiremos que o regime dos ayatolás pague um preço muito alto por suas ações terríveis. Vamos lembrar, vamos colocar aqui a perspectiva e o contexto. O contra-ataque iraniano de hoje é uma resposta depois de 2 dias de bombardeios israelenses. Israel fez ontem e repetiu hoje ataques à capital Teherã, matou dirigentes, cientistas e atacou instalações do que seria o programa nuclear iraniano. Hoje houve uma segunda onda de ataques de Israel contra Teherã. Fortes explosões foram ouvidas nos arredores da capital iraniana. Os bombardeios de hoje, aí eu estou falando dos bombardeios de Israel contra o Irã, tá? Os bombardeios de Israel contra o Irã,
começaram de madrugada e tiveram como objetivo, mais uma vez, infraestrutura nuclear iraniana, incluindo o complexo de Natanz, conhecido como coração do programa nuclear do país. Segundo a imprensa estatal iraniana, defesas aéreas foram ativadas e interceptaram mísseis israelenses no sul do país. A gente tem também a fala do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Ele se manifestou hoje através do X e disse o seguinte, que Israel não sairá ileso e que Teherã não adotará meias medidas em suas respostas. Está aqui, ó, o governo sionista não conseguirá escapar impune deste crime, afirmou Ali Khamenei, né, o comandante, né, o líder supremo do Irã. Está aqui a segunda parte. Ó, nossas forças armadas agirão com força e destruirão o humilhado governo sionista. É a segunda parte aqui da mensagem de Khamenei, o líder iraniano. Então tem o ministro de Relações Exteriores, o Katz, de Israel, dizendo que é guerra total, e o Khamenei respondendo no mesmo tom. É guerra total entre Irã e Israel. Quando aconteceram os primeiros ataques de Israel contra Gaza e contra o Hezbollah, a gente dizia, o risco é isso virar uma guerra regional diretamente Israel e Irã, sem intermediários. Chegamos nesse ponto. E era o objetivo estratégico de Israel desde o começo. Netanyahu dizia, vou redesenhar o mapa do Oriente Médio, o objetivo é destruir o Irã. Esse é o objetivo. De acordo com a mídia estatal iraniana, os ataques israelenses iniciados ontem mataram 3 importantes lideranças militares do Irã. 3. O comandante das Forças Armadas, Mohammad Bagheri, esse que está na tela, foi assassinado por Israel. O vice-comandante Gholam Ali Hashi, esse que também está na tela, também assassinado pelo regime sionista. E ainda o comandante da Guarda Revolucionária, Hossein Salam, também assassinado nos bombardeios de Israel. Foram mortos ainda, segundo a mídia iraniana, 6 cientistas que comandavam o projeto nuclear do Irã. 6 cientistas que comandavam o projeto nuclear do Irã. Nós temos um mapa aqui que dá uma dimensão das principais instalações atingidas pelos ataques israelenses iniciados ontem. Então a gente tem a capital Teherã, Tabriz, uma outra área importante, cujo aeroporto também foi atingido, e aqui mais na parte central do Irã, a usina nuclear de Natanz. Fora isso, alguns outros centros produtores de material para a usina nuclear. Nós observamos que Israel não faz fronteira com o Irã, né? No meio do caminho tem a Síria, tem o Iraque, mas foram ataques aéreos tentando destruir a infraestrutura do programa nuclear iraniano. Como medida de segurança, Israel determinou o fechamento de todas as embaixadas do país no planeta. Laura Couto tem mais informações sobre isso, Laura. Rodrigo, depois de lançar ataques em larga escala contra o Irã, Israel determinou o fechamento de todas as suas embaixadas ao redor do mundo e suspendeu os serviços consulares, de acordo com declarações publicadas nos sites das embaixadas. A ordem já foi seguida na Embaixada de Brasília, que agora está fechada por tempo indeterminado. O governo também pediu que os cidadãos israelenses e judeus no exterior redobrem a atenção e evitem exibir símbolos judaicos ou israelenses em locais públicos. O Irã, por sua vez, suspendeu todos os voos domésticos e internacionais, Rodrigo. Muito bem, a gente já deu a informação, eu vou só frisar aqui. Então, as embaixadas fechadas, Israel fecha suas embaixadas, e isso dá a dimensão de que vai ser uma guerra que não vai durar 1, 2 dias, não. Não é um ataque, agora o Irã contra-atacou, acabou, como foi no ano passado. Parece ser uma guerra de mais larga duração, não é? É por isso que há a reunião de líderes mundiais agora no Conselho de Segurança da ONU. A gente mostrou agora há pouco as imagens ao vivo. Mostramos as imagens ao vivo lá do Conselho. Temos ainda, olha aí, Conselho de Segurança da ONU nesse momento falando o representante da Rússia. Falando o representante da Rússia nesse momento, Rússia que manifestou apoio, ou pelo menos criticou Israel, colocando-se mais ao lado do Irã nesse momento. Líderes mundiais se dividiram. Ali o representante do Irã, hein?
o representante do Irã ouvindo a fala do representante da Rússia e agora o representante chinês tem a palavra. Representante da China falando. Daqui a pouco, se a gente tiver atualizações, é muito importante ouvir a posição chinesa, porque a China tem projeto, né, naquele projeto de unificação do cinturão da seda de estradas percorrendo o Irã. Então a China é parceira comercial do Irã. Daqui a pouco a gente traz atualização. Líderes mundiais se dividiram entre condenações frontais ao ataque de Israel, que Israel atacou primeiro, e também pedidos de contenção. O chanceler iraniano Abbas Araqi afirmou que o ataque israelense corresponde a uma declaração de guerra. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro divulgou uma nota, está aqui a nota do Itamaraty, condenando os ataques de Israel e pedindo fim imediato das hostilidades, aí com o título de ataques de Israel contra o Irã. O governo brasileiro expressa firme condenação e acompanha com forte preocupação a ofensiva aérea israelense lançada na última madrugada contra o Irã. Então, depois da ofensiva aérea da última madrugada, já houve um segundo ataque israelense durante o dia de hoje e já houve o contra-ataque iraniano com 3 ondas de mísseis, a gente mostrou aqui no começo do programa, atingindo Tel Aviv e atingindo Jerusalém. Então, a posição do Brasil é de condenação ao ataque israelense. Por outro lado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aproveitou o momento para exigir, disse ele, né, na rede social dele, para exigir que Teherã assine um acordo nuclear que estava em negociação, mas que não foi concluído. Não deu certo o acordo e aí Israel atacou o território iraniano. A declaração de Trump foi dada na sua conta, né, na rede social que está aí na tela. Vamos ler aqui alguns trechos, mas ele diz o seguinte: dei ao Irã oportunidade após oportunidade de fazer um acordo. Eu lhes disse, na mais forte das palavras, para apenas fazê-lo. Né? É imperial, né, o Donald Trump, é imperial. Eles estão mortos agora e isso só vai piorar. O Irã deve fazer um acordo antes que não haja mais nada e salvar o que já foi conhecido como o Império Iraniano, sem mais morte, sem mais destruição. Apenas façam, antes que seja tarde demais. Não é um pedido, é um ultimato de Donald Trump colocando os Estados Unidos, né, pressão total contra o governo iraniano. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu máxima contenção de todas as partes após os ataques. A Rússia, por sua vez, a gente viu ali o diplomata russo falando agora há pouco no Conselho, lá na ONU, a Rússia, através da sua diplomacia, expressou preocupação e denunciou a súbita escalada de tensões. O ICL vai seguir em plantão permanente para acompanhar os desdobramentos dos bombardeios que começaram ontem e que atingiram cidades iranianas e instalações do programa nuclear do Irã. Só para concluir, Netanyahu, primeiro-ministro israelense, diz que esta ação era necessária porque ele não admite que o Irã desenvolva bombas atômicas e armas atômicas e que o Irã está muito perto de obtê-las. Ora, Israel tem ogivas nucleares e bomba atômica e o Irã não pode fazer. Então, Israel se coloca nessa posição. Só Israel pode ter arma nuclear no Oriente Médio. E o Irã se apresenta, está desenvolvendo há muitos anos, tem cientistas, tem forças armadas, desenvolveu seu programa nuclear. Olha aí, mais mísseis ali no céu. Não sei se essas imagens são de agora, são ao vivo ou são de agora a pouco. Não são ao vivo, né? São imagens recuperadas de agora a pouquinho. Mas então, Israel diz para o Irã, vocês não podem ter as armas que nós israelenses temos. Essa é a questão. Essa é a questão. Então você tem um desequilíbrio completo de forças e Israel acha que se não atacar agora, pelo menos alega isso, o Irã em alguns meses teria armas nucleares, inclusive mísseis com capacidade nuclear. É isso que está em disputa, além da grande disputa entre o Ocidente e a aliança Rússia-China do outro lado, né? Rússia-China. O Irã faz parte, está mais próximo desta aliança e o Ocidente, Israel, alinhado com o Ocidente. Então nós vamos seguir em plantão permanente aqui. Se tiver mais desdobramentos, a gente volta a qualquer momento, inclusive posicionamento da China, posicionamento da Rússia, com mais detalhes lá no Conselho de Segurança da ONU. Vamos sair um pouquinho desse cenário de guerra e voltar ao Brasil. O tenente-coronel Mauro Cid, o delator, deixou a sede da Polícia Federal agora há pouco, por volta de 2h30, 3 horas da tarde,
após prestar um depoimento que durou cerca de 3 horas. Cid teve que prestar esclarecimentos sobre a possibilidade de usar a cidadania portuguesa para deixar o Brasil. Havia a hipótese de que ele podia aproveitar, ele conseguiu nacionalidade portuguesa, ele é neto de português, tem a carteira de identidade portuguesa, e a Polícia Federal apurou que ele estaria planejando fugir do Brasil, usando talvez um passaporte português que ele estava tentando tirar. Essa é a hipótese. Bom, hoje de manhã, Cid foi alvo de busca e apreensão. Diversos veículos de imprensa chegaram a divulgar: Mauro Cid foi preso. Mauro Cid foi preso. A Globo News chegou até a colocar na tela essa informação. Mauro Cid preso. Está aqui, ó. Mauro Cid é preso. Só que não. Foi um caso bastante confuso. Chegou a haver decretação da prisão, só que depois ela não se confirmou. A CNN também, vocês viram ali de relance, né? Então, CNN e Globo News deram que ele teria sido preso. De fato, houve um pedido de prisão, mas foi revogado pelo STF logo em seguida. Então, o Cid não chegou sequer a receber a ordem de prisão. Teve busca e apreensão e teve que prestar o depoimento. E esta foi a notícia corretamente trazida ao vivo aqui no N1 pela Juliana Dalpive e por toda a nossa equipe. Laura Couto tem mais detalhes sobre esse imbróglio envolvendo o Mauro Cid e teve mais bolsonarista preso. Fala, Laura. Rodrigo, a advogada do Cid, a Vânia Bittencourt, afirmou que o ex-ajudante de ordens não tem planos de pedir passaporte estrangeiro ou de deixar o Brasil sem autorização. O Cid ainda se dispôs a entregar essa carteira de identidade portuguesa que você citou à Justiça brasileira. Esse documento, essa carteira de identidade, não dá o direito do Cid de transitar livremente pela Europa. É importante ressaltar também, Rodrigo, que a família inteira do Mauro Cid, as filhas, a esposa e os pais, deixaram o Brasil no começo do mês de junho e se encontram atualmente nos Estados Unidos. É isso. Então, a família foi para os Estados Unidos. Ele tem a nacionalidade portuguesa e houve alguns movimentos de bastidor que chamaram a atenção da polícia e da PGR. Só para entender bem, né? Ele tem a nacionalidade portuguesa, ele tem a identidade portuguesa, como se fosse o nosso RG. Só que com isso ele não pode viajar para a Europa, ele teria que pedir o passaporte português. E a polícia achou que ele podia estar perto de conseguir. Por que a polícia achou isso? Porque outro envolvido no caso, o ex-ministro do Turismo de Bolsonaro, Gilson Machado, teria atuado para ajudar o Mauro Cid a tirar passaporte português. Aqui, ó. É o ex-ministro do Turismo, o Gilson Machado, o sanfoneiro, foi preso hoje no Recife por causa disso. Ele está sendo investigado pela tentativa de pedir a emissão de passaporte português para que Mauro Cid saísse do Brasil. A PGR acredita que havia a possibilidade real de Gilson Machado buscar esta alternativa ou até a ajuda de outras embaixadas de outros países com o objetivo de facilitar a fuga de Mauro Cid. Por isso foram pedidas medidas cautelares de busca e apreensão e prisão, além de afastamento dos sigilos telemáticos e telefônicos contra o investigado. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo a abertura de um inquérito específico para investigar o sanfoneiro. Olha aí. Gilson Machado, Laura Couto tem mais informações. Laura. Rodrigo, o Gilson deu depoimento para a Polícia Federal depois de ser preso e negou ter pedido qualquer passaporte para o Mauro Cid. O ex-ministro ainda declarou que não tem contato com o Mauro Cid desde 2022, depois das eleições. Mas, segundo as investigações da Polícia Federal, o Gilson Machado teria atuado junto ao Consulado de Portugal no Recife no dia 12 de maio de 2025, ou seja, no mês passado. Em nota, o Gilson Machado disse que ele apenas ligou para o Consulado de Portugal com o objetivo de solicitar a renovação do passaporte do pai dele. Ele, inclusive, Rodrigo, ele é muito próximo do Bolsonaro, ele é um dos nomes da política mais próximos ao Bolsonaro. Em março, ele foi responsável por iniciar uma campanha de arrecadação via Pix para o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Um operador do bolsonarismo tentou se eleger 2 vezes já, Laura, o Gilson Machado, lá em Pernambuco, quebrou a cara as 2 vezes, mas continua muito próximo, inclusive teve com o Bolsonaro um dia antes de ser preso, uma visita do Bolsonaro lá ao Nordeste. Bom, a dúvida é, depois dessa movimentação toda, Mauro Cid poderia perder os benefícios acertados como delator? Se ficar provado que ele, de um lado, finge que está ajudando a justiça, de outro quer fugir? Se ficar provado que ele mentiu no depoimento dele ao Supremo Tribunal Federal? Bom, uma eventual anulação do acordo de colaboração premiada firmado
entre Cid e a Polícia Federal não compromete as provas colhidas na investigação. Tudo que ele disse e que pode ser confirmado depois com provas, continua valendo. O que ele perde é o benefício, mas o que ele indicou e que foi comprovado que era verdade, aí continua valendo para a investigação. Então isso não anula a investigação e nem anula e nem compromete o andamento do caso. O que pode é comprometer o acordo, fazendo com que o Mauro Cid seja condenado sem nenhum benefício. O delator normalmente tem benefício de redução de pena. Vamos ver qual é a avaliação do Supremo. Por enquanto, ele não vai preso. Por enquanto. Mas isso pode mudar nas próximas horas. Falando em bolsonarista preso, vamos agora à Itália. A Polícia Federal diz já saber a organização, aliás, a localização, né? A organização a gente sabe qual é o bolsonarismo. Mas a Polícia Federal diz já saber a localização da deputada licenciada Carla Zambelli lá na Itália. A informação foi repassada para a polícia italiana e a previsão é que a deputada possa ser presa até amanhã. É a informação que foi publicada pelo G1, tá aí na tela, ó. A PF brasileira sabe onde Zambelli está e já indicou para a polícia italiana o paradeiro da deputada foragida. A especulação é de que Carla Zambelli estaria na região do Vêneto, região norte da Itália. Na manhã de hoje, a subsecretária do Interior da Itália, Wanda Ferro, afirmou que a deputada Zambelli deu entrada na Itália 5 horas antes do seu nome ser oficializado na lista de procurados pela Interpol, e por isso que ela não foi presa na imigração. A gente tem um mapinha aqui relembrando o trajeto que a Zambelli fez para escapulir. Do Brasil, está aqui na tela, você que está só nos ouvindo, temos um mapa aqui na tela, se você puder olhar agora. Do Brasil, ela sai de carro, atravessa a fronteira com a Argentina, depois vai até Buenos Aires, pega um avião para os Estados Unidos, passa alguns dias ali na Flórida, depois dá entrevista, faz live lá da Flórida, e dos Estados Unidos ela pega um outro avião e vem aqui para a Itália, supostamente na região do Vêneto. Isso ainda tem que ser confirmado. A Zambelli está na Itália desde o dia 5 de junho e a Laura Couto também tem informações sobre isso, atualizações. Rodrigo, hoje o ministro do Supremo Alexandre de Moraes rejeitou mais um recurso da defesa da Carla Zambelli contra a decisão que condenou a deputada licenciada a 10 anos de prisão por invadir o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o sistema do Conselho Nacional de Justiça. A Defensoria Pública da União assumiu o caso da Zambelli depois que os advogados deixaram o caso quando ela fugiu do Brasil. No pedido, a Defensoria questionou a determinação do trânsito em julgado da condenação, quando não cabem mais recursos no caso, afirmando que os pedidos feitos pela parlamentar não foram protelatórios, ou seja, com o objetivo de atrasar o cumprimento da pena da condenada Carla Zambelli. O Moraes discordou e disse que os recursos da Zambelli apresentam mero inconformismo, Rodrigo. Ou seja, o Alexandre de Moraes não levou em conta. Curioso, né? A Laura Couto trouxe aí a atualização. A Carla Zambelli fez tanta lambança que até os advogados vazaram. Ela ficou sem advogado, teve que contar com Defensoria Pública para fazer esse último recurso, que agora passou a régua, não tem mais recurso no Supremo Tribunal Federal. Importante ressaltar que, de acordo com as leis italianas, a polícia, essa é uma apuração do Kleber Lourenço, jornalista aqui do ICL, a polícia italiana não poderia prender a Zambelli dentro da casa ou do hotel onde ela esteja, apesar dela estar na lista da Interpol. Essa foi a apuração do Kleber Lourenço, conversando com o pessoal de Itamaraty e da polícia. Lá na Itália vale essa regra. Tá na lista da Interpol, ok. Se botar o pé para fora de casa, pode ser presa. Enquanto ela estiver dentro de casa, sem um mandado específico para prisão, não pode entrar para arrestar, para prender a Carla Zambelli. É nesse ponto que nós estamos. Sabe-se onde ela está? Mas a prisão ainda não foi efetivada e quando for feita não quer dizer que ela será remetida ao Brasil. Vai passar aí então por um trâmite lá na Itália para ver se ela cumpre prisão lá ou se ela é remetida para o Brasil. Vamos falar de um brasileiro que retornou, né? Um brasileiro que retornou. Tiago Ávila desembarcou hoje às 5h30 da manhã no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Olha a imagem do Tiago chegando com a bandeira do Brasil e com o símbolo ali palestino, a bandeira palestina também. Após ser deportado pelo governo sionista. O brasileiro ficou detido por 4 dias, foi jogado numa cela solitária, fez greve de fome e no aeroporto foi recebido por um grupo de manifestantes pró-Palestina. Na chegada, a gente tem a fala do Tiago Ávila aqui, nós vamos rodar a fala dele, ou a gente lê aqui temos aqui o resumo da fala dele. Muito bem, obrigado. Então, o que ele disse aqui na chegada? Vocês viram ali naquela entrevista coletiva, foi longa, a gente resumiu.
A gente tentou ao máximo levar a nossa missão humanitária com alimentos, com medicamentos, com água, próteses para as crianças amputadas, já que elas são mais necessárias hoje. Fomos impedidos pelo Estado racista, supremacista, que há 8 décadas pratica genocídio e limpeza étnica e se estruturou num estado de colonização e apartheid. Benjamin Netanyahu é o inimigo número 1 da humanidade hoje, disse o Tiago Ávila ao desembarcar em São Paulo, inimigo número 1 que pode estar levando o planeta para uma guerra total, dependendo do que acontecer agora nas próximas horas nesse confronto Israel contra o Irã. Vamos falar do acidente que aconteceu na Índia. A Agência Reguladora de Aviação da Índia ordenou que sejam feitas verificações preventivas na frota de Boeing 787-8 e 787-9 da Índia. É um modelo específico da Boeing, né? A queda do avião ontem na cidade de Ahmedabad deixou 241 mortos e houve um único sobrevivente, como a gente mostrou ontem aqui. Comunicado divulgado pela Direção de Aviação Civil, né? Direção Geral de Aviação Civil, orienta que sejam feitas inspeções nos modelos para ver se não há risco de acontecer acidente semelhante em outros modelos usados por esta companhia indiana. Segundo a agência de notícias Reuters, aí está na tela o sobrevivente, esse de camisa branca andando, seria o sobrevivente, depois ele foi parar no hospital. Segundo a agência Reuters, a Air India e o governo indiano estão analisando vários aspectos, incluindo problemas com o empuxo do motor, os seus flaps e por que o trem de pouso permaneceu aberto logo depois que ele levantou o voo. A queda de um avião da Boeing com esse modelo 787 acontece pela primeira vez na história. Estados Unidos, a segunda instância da justiça nos Estados Unidos autorizou temporariamente o governo Trump a manter a mobilização de tropas da Guarda Nacional em Los Angeles, afrontando o governo da Califórnia. São protestos generalizados contra a política antimigratória de Trump. A decisão do tribunal foi dada poucas horas depois de um juiz federal ter bloqueado a intromissão federal ali, a mobilização de tropas na Califórnia. Laura Couto. Rodrigo, a ordem da pausa a decisão da Corte Inferior e mantém o comando da Guarda Nacional com o presidente temporariamente. No entanto, a determinação do nono Tribunal de Apelações dos Estados Unidos não descarta a decisão da primeira instância. Ou seja, isso não significa que o tribunal concorda definitivamente com o Trump. A Corte de segunda instância afirmou que vai realizar uma audiência na próxima terça-feira, dia 17, para deliberar sobre o mérito da decisão da primeira instância. Rodrigo. Obrigado, Laura. Não sei se a gente tem imagens, tem uma atualização lá do Conselho de Segurança da reunião da ONU. Se a gente tiver imagens, acho que era importante colocar aqui na tela para a gente atualizar. Agora, nesse momento, fala a representante da Inglaterra, do Reino Unido. Daqui a pouquinho, no N2 ICL Notícias, segunda edição, uma cobertura completa com a repercussão das falas, o posicionamento de cada país, porque hoje aconteceu um fato gravíssimo, nós trouxemos aqui. O Irã, como havia prometido, retaliou os 2 ataques israelenses. Israel matou nos ataques lideranças militares do mais alto comando iraniano, matou cientistas e teria atacado várias instalações militares iranianas. A gente tem depois imagens do contra-ataque iraniano, que agora há pouco também a gente tem as imagens aqui, os ataques a Tel Aviv e a Jerusalém. 3 ondas de mísseis lançados por Teherã. 150 mísseis atingiram território israelense. São imagens de agora há pouquinho, né? Agora há pouquinho dos mísseis. E agora a gente vê também o contra-ataque. Ali são as baterias israelenses tentando interceptar os mísseis, né? Então tem de tudo ali no céu. Tem os mísseis chegando e tem o famoso escudo que Israel tem sobre as suas cidades, tentando impedir que os mísseis atinjam Tel Aviv e Jerusalém. Mas houve-se, olha aí, ó, ali caiu um míssil atingindo áreas residenciais israelenses. Então, situação muito grave. A gente no ICL Notícias segunda edição vai trazer a atualização para você. Israel versus Irã, o desdobramento que isso pode significar para o planeta. Já é uma guerra entre as duas nações. Deixou de ser um conflito Israel-Gaza, Israel-Hezbollah e virou uma guerra entre Israel e Irã. Um último recado para você, eu já dei ontem esse recado, vou passar de novo. Saímos de Israel e voltamos aqui para o Brasil. Último dia, prazo para inscrições no Enem de 2025. Se você tem filho aí em idade de prestar o Enem, pergunta se ele se inscreveu mesmo, dá uma conferidinha, que às vezes ele disse que fez e não fez. Então, tem que se inscrever, é necessário acessar a página no site do INEP. Avisa o seu filho, seu neto, o filho do seu amigo, a filha, namorado, namorada, enfim.
Ajuda aí para ele não perder o prazo. Vale lembrar que os estudantes do terceiro ano do ensino médio já estão com a sua inscrição pré-preenchida, mas é preciso confirmar. É hoje, último dia para a inscrição do Enem. Pessoal, situação aqui é grave no mundo inteiro com o avanço da extrema-direita. E eu tenho um recado aqui para vocês, né? A extrema-direita tem um plano em curso. Tem um plano em curso para tomar o poder no mundo inteiro e para retomar o poder aqui no Brasil. Domingo, aula do Castro Rocha. O professor Castro Rocha é um craque para ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Netanyahu, Milei, Trump, Bolsonaro, Meloni na Itália. Extrema-direita no mundo inteiro. Assista a aula do Castro Rocha esse domingo. Como é que você faz para assistir? Digita, por favor, iclurgente.com.br. iclurgente.com.br ou usa aí o QR Code que está na tela. Vai abrir um campo. Você põe o seu e-mail e a gente te avisa, te lembra no domingo, 8 horas da noite, a Semente do Caos, Castro Rocha ao lado de Eduardo Moreira, numa aula magna sobre o plano da extrema-direita para tomar o poder no mundo e para retomar o poder, inclusive, aqui no Brasil. Não perca a Semente do Caos neste domingo. Gente, mais uma semana, o ICL Urgente segue aqui de plantão, né, com essa situação dramática no mundo inteiro. Eu agradeço a Laura Couto, que mais uma vez esteve com a gente ao longo de toda a semana. Obrigado, Laura. Obrigada, Rodrigo. Até segunda. Até segunda, um ótimo fim de semana para você. Daqui a pouquinho, Roberta Garcia, Chico Sá e toda a equipe aqui do N2 com atualização das as últimas notícias sobre a guerra e sobre o caso Mauro Cid e o sanfoneiro. Valeu, gente. Bom fim de semana e fiquem com o N2. A extrema-direita está viva. Eles perderam em 2022, mas avançam mais fortes do que nunca. Porque quem está na guerra nunca se dá por vencido. Enquanto você assiste a este vídeo, as táticas para anistiar golpistas, calar a imprensa e caçar os nossos direitos são arquitetadas em porões escondidos. No dia 15 de junho, às 8 horas da noite, o professor Castro Rocha vai expor a Semente do Caos, plantada pela extrema-direita numa aula magna, gratuita e online. É urgente. Assista e impeça que essa corja tome de vez o Brasil e os brasileiros. E aí, Chico, vamos me incorporar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, Comprei na loja de CL. pô, entra agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.